cultura? Ah, com certeza. Na produção e comercialização? Com certeza. A produção, no momento que vem pessoas novas para a cidade, óbvio, vem com a sua cultura, vem com toda a sua carga, toda a sua bagagem cultural, exatamente. Eles podem ser potenciais produtores, mas todos são muito potencialmente consumidores. Então nós vamos aumentar o mercado consumidor de obras, enfim, em geral, se aumenta o mercado consumidor de forma geral, mas em específico também, em proporção, acaba refletindo isso nas vendas dos livros e aumenta o mercado de forma bem interessante. Cláudio Almiro. Olha, eu analisando essa questão de mercado editorial, eu penso nesse assunto como uma cadeia, né? O Marcelo falou muito bem a questão do autor e o público, o pessoal, o leitor final, né? O autor e o final. E o público leitor que é o objetivo de qualquer publicação. E a minha experiência é mais com o pessoal mesmo, quem está produzindo, quem muitas vezes tem dúvida de como fazer, tem o material, mas não sabe a que editora procurar. E eu, quando comecei com as traduções, eu tive esse problema também, de procurar no mercado uma editora local, ou não ter essas informações. Eu quero dizer o seguinte, em Rio Grande tem muita gente que tem produção, muita gente predisposta, mas muita gente desinformada. Certo. Até das possibilidades. A primeira tradução que eu fiz, eu mandei para algumas editoras fora até do Rio Grande do Sul, e eu tive alguns problemas, né? Porque, tipo assim, algumas não davam nem retorno, outras analisavam e não davam parecer ou não devolviam o material. E que uma coisa que me preocupa é o seguinte, os estilos de editoras que a gente tem acesso, que o escritor tem acesso. Existe aquela visão romântica, né, do autor escrever e entregar um calhamaço ali pro editor, e dali em frente o editor faz tudo, a capa, a editoração, a formatação. Eu, como entrei nesse meio cru, assim, de forma totalmente ingênua, eu acabei me especializando, me obrigando a fazer todas as etapas, desde a digitação, a capa, até mesmo atualmente atuando como um agente literário próprio na divulgação. O livro que eu editei por uma universidade de uma cidade próxima aqui, ficou só na livraria. E aí, graças a eu ter feito um contato com uma livraria virtual, isso aumentou consideravelmente as vendas. Então, quer dizer, nesse sentido de mercado editorial como um todo, não dá para não ver como essa cadeia que eu falei. Sim. O autor, a editora, a gráfica, a distribuidora, as livrarias e o público leitor. Certo. Claro. Até chegar encadear tudo isso aí é um trabalho hercúleo. E eu tenho sentido isso na pele, porque, como eu falei, eu tenho feito várias dessas etapas, até que o meu objetivo seria, eu acho que o objetivo de todo autor é isso, né? Encontrar uma editora que aposte nele, que oriente, que dali para que ele possa se dedicar à produção. Nas palestras que eu faço, eu sempre coloco isso aí para as pessoas. O que as pessoas querem ser? Quer ser autor? Quer ser um editor? Ou quer ser um livreiro, um vendedor de livros, né? Porque aí são etapas diferentes. A minha produção fica afetada quando eu tenho que fazer o papel do editor, da formatação, do capista ou da distribuição, os contatos, entendeu? E isso eu vejo essa preocupação, vejo que as pessoas têm essa dificuldade. Eu andei pesquisando aqui em Rio Grande e encontrei várias gráficas. Uma delas é mais ou menos bem procurada, mas é interessante que ontem eu ainda falei com uma pessoa que assistiu uma palestra minha um tempo atrás, e eu assim perguntei para ele questão dos valores. E foi assim, consideravelmente mais alto o valor que ele pagou por 500 exemplares aqui em Rio Grande, por uma gráfica daqui, e ele optou por uma gráfica de outra cidade, que foi assim, 4 vezes menos o valor. E aí ele que acabou fazendo essa distribuição. Eu me lembro que ele comentou que teve um dia que no local de trabalho, que é uma escola, ele vendeu parece que 329 exemplares de 500. Aí os outros ele fez distribuição em determinadas livrarias da cidade e tal. Mas enquanto a pessoa poderia estar produzindo seu texto, ele tem que estar fazendo o restante do trabalho até que o público leitor chegue. Exatamente. Então uma editora... Tem acesso à sua obra. Uma editora que tem essa visão. Tradicional, que faça esse trabalho, vai dar mais liberdade para o autor. E aí isso aí, tudo isso tem que ser balanceado, né? Mas não dá para fugir desse tema mercado editorial sem ver isso como uma cadeia. É todo um processo. Permite interromper, Claudio Miro, claro. Isso que ele falou, o que o Claudio Miro falou é realmente muito
é muito importante para a gente entender a dinâmica do mercado editorial como um todo. E eu destacaria, Claudimiro, a parte da distribuição como talvez o principal entrave para quem deseja se lançar individualmente no mercado editorial. Exatamente. Porque, hoje com o advento da internet, você pode fazer a ponta direta. Eu mesmo publico, digamos, se eu não tivesse editor, eu mesmo me publico, faço registro na Biblioteca Nacional, pago todas as taxas, enfim, eu coloco como edição do autor. Mas eu tenho imprimi, 500 mil livros. Eu tenho todos eles em estoque. Como eu faço? Fiz toda a parte da capa, editoração, etc. Imprimi lá. Como eu faço para chegar no meu leitor? Eu vou precisar de uma distribuidora. Não tem como fugir. Eu posso, a menos que eu faça uma distribuição local. Eu mesmo contate livraria por livraria da cidade, deixo alguns exemplares, que normalmente são em consignação, né? Eles nos repassam depois de vender. Mas se eu quiser uma distribuição regional, que englobe o estado, ou mesmo nacional, que seria ideal, a gente precisa passar por uma distribuidora. E só para ter uma ideia, no preço de capa final desse livro, que passou pela distribuidora e que vai entrar nas livrarias, 55% do valor que você vai cobrar fica nesse meio do caminho, digamos assim. Então, 45% tem que pagar os custos de impressão, tem que pagar os custos de diagramação, capa, etc. E o resto fica para o autor. Quer dizer, o grande maestro, né, quem fez, maestro e autor no caso, compositor, que fez o trabalho todo. E além disso, isso não é o único problema, encontrar uma distribuidora. Algumas distribuidoras, elas ficam com o material, por exemplo, eles entregam num catálogo para que as grandes redes que é quem movimenta mesmo o mercado, que vão escolher os livros que vão ser vendidos lá. E alguns livros então nem vão para as livrarias, eles vão para o executivo da grande distribuidora, da grande rede de livrarias, que vai analisar se aquele livro interessa, se aquele livro não interessa, e aí, interessando, esses livros são encomendados e vão para a venda. Ainda assim, não termina aí. Alguns livros, dependendo do porte da editora, da visibilidade da editora, do que o livro está chamando a atenção na mídia, ele vai em uma posição privilegiada. Os demais ficam na prateleira lá, apertados entre tantos outros lá. Então, é uma série de barreiras que nós enfrentamos para entrar no mercado editorial. Mas a distribuição ainda ao meu ver, a maior barreira de todas, o maior entrave que precisa ser superado. Em Rio Grande, especificamente, tem maior esse problema da falta de distribuição? Ou isso é uma característica do mercado editorial brasileiro, mundial? Como é que nós estamos em relação a... É brasileiro, porque no momento que que o autor local faz uma distribuição nas livrarias que nós temos na cidade, por exemplo, ou em pontos alternativos, agora está se colocando em bancas de jornal, etc. Né? A tendência, inclusive, é essa, encontrar pontos alternativos em que a gente possa colocar o produto livre para o número maior de pessoas verem. Mas no aspecto local, quando se faz um lançamento, por exemplo, em uma determinada livraria, é interesse da livraria também que aquele livro seja exposto, pelo menos naquela semana que ele foi lançado. Então, assim, há uma grande exposição. A mídia, às vezes, repercute, dependendo da visibilidade do autor, enfim, mas não é um problema que nós enfrentamos localmente. Mas a realidade o Claudimiro falou, quem produz quer, né, ser visto, quer chegar ao leitor, exatamente. Ele quer chegar. Agora, toda essa cadeia que a gente está falando... Nós, como universidade, como editora, nós temos um programa, o PIDL. Programa Interuniversitário para Distribuição do Livro. Então é assim, deveria ser, nem sempre funciona, mas deveria ser. Por exemplo, tudo que a FURG produz, a editora da FURG, teríamos que encaminhar para as demais 50 e poucas universidades federais brasileiras. E, consequentemente, tudo que a Federal do Rio de Janeiro, a Federal de Santa Catarina, também. O que a gente faz, o que se tem feito, eu tenho ido uma que outra reunião no PIDL, quando é mais parte sul, a gente manda os catálogos. Porque às vezes realmente não tem obras que interessam. Por exemplo, uma obra que diga sobre a história de Goiás. Então a gente realmente faz a seleção.
sobre cálculo B. Isso me interessa porque nós temos engenharia. Então, tu faz essa filtragem. E pede para Santa Catarina tem geometria linear. Olha o catálogo e pede o que poderá ter interesse na nossa universidade e como as livrarias são abertas a quem quiser ir lá, a todos que possam interessar. As bibliotecas também fazem troca, né? E isso é bom porque chega, dá uma visibilidade, mas não chega tanto ao consumidor final, né? Em grande número. Em relação aos livros, no caso, que são de pessoas da comunidade e de professores, alunos da instituição. Então, quando a gente sempre pede para que, quando é professor, ele vai fazer palestra no Rio. Não, vem aqui, pega 5 exemplares para tu também fazer a propaganda do teu livro lá no Rio, claro. Santa Catarina, assim, tu tá me entendendo? Não, que de repente só a gente também não consegue, então a gente pede, olha, o autor que faz uma música, ele faça. Então a gente pede também que seja um pouco distribuidor também. Seja um pouco distribuidor e propagandista da sua obra. Nós vamos retornar em seguidinho. Eu quero começar falando também dos custos, né? Mas nós já estamos chegando no final do nosso primeiro bloco e vamos falar mais um pouquinho a respeito dessa distribuição e o quanto isso eleva os custos das obras literárias no Brasil, que existe essa ideia, né? O livro no Brasil é muito caro. Vamos ver se isso é mito ou se é verdade. No segundo bloco, então, do Outras Palavras, retornamos em seguidinha.